Santos faz treino final para enfrentar a equipe do Libertad e viaja nesta quarta-feira ao Paraguai. Caso avance, vai enfrentar o Red Bull Bragantino nas semifinais da Copa Sul-Americana. O nome de Lucas Lima agita a torcida do Santos Futebol Clube. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de quarta-feira ensolarada em São Paulo e quente, hein? Boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos porque aqui nesse canal se fala de Santos. Olha só, quero agradecer aqui o Alexandre Galo, ex-atleta, capitão do Santos em 95, técnico, vice-campeão brasileiro como auxiliar técnico do Santos em 2004, técnico do Santos em 2005, né? E antes que se engane aí, o Galo não era o técnico no dia que o Santos tomou de 7-1 do Corinthians, tá? Esqueça isso aí. Quem era o técnico naquela ocasião era o Nelsinho Batista, em relação a algumas mensagens que estão mandando aqui. O Galo ontem concedeu um pouquinho do tempo dele lá pra gente bater um papo numa live aqui, uma live muito boa, muito legal, eu gostei, muita gente gostou também. Os quase 500 pessoas que participaram ao vivo, né? Falamos sobre futebol, falamos sobre gestão, falamos sobre jogadores ingratos, jogadores que saíram e que voltaram e tal, né? E sobre as contratações do Santos. Enfim, um papo muito legal ontem, né, com o Alexandre Galo aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. É sempre bom você falar de futebol, como diz o Vanderlei Luxemburgo, falar de futebol em alto nível, vamos discutir o futebol em alto nível. Isso é muito legal. E com o Galo você tem essa possibilidade de discutir o futebol em alto nível, foi o que nós fizemos ontem no canal Aqui Se Fala de Santos. A entrevista está lá na íntegra no meu canal Aqui Se Fala de Santos e eu estou colocando pedaços, trechos da entrevista. Coloquei agora, por exemplo, agora de manhã, o trecho em que ele fala sobre essa possibilidade que foi cogitada do Lucas Lima voltar ao Santos Futebol Clube. E ele comentou isso ontem, né? Ele comentou isso ontem. Depois vocês assistam lá, já tem um vídeo sobre isso aí, né? O posicionamento dele como gestor, como técnico, enfim, né? A gente tem que entender e respeitar o posicionamento de cada um. Vamos falar sobre isso porque isso aí agitou ontem, né, a internet, os grupos de WhatsApp e a torcida do Santos em geral. A notícia saiu primeiramente no UOL, depois foi replicada, todo mundo começou a falar sobre isso aí, né, que o Santos teria sondado a situação do Lucas Lima no Palmeiras, né, para que ele viesse atuar pelo Santos, por empréstimo. O Palmeiras parece que cederia, só que o Santos teria que pagar uma parte do Santos. Só que o cara ganha R$1 milhão no salário do Palmeiras, né? E não joga. Esse é o grande problema. Na hora eu achei que era um balão de ensaio ali, que estavam fazendo isso só para testar a torcida, né? Mas depois a coisa foi ganhando corpo, né? E a rejeição foi muito grande. Eu fiz uma enquete, inclusive, no meu canal, no canal Aqui Se Fala de Santos, perguntando entre Lucas Lima e Ganso, quem que o torcedor preferia. 74% dos mais quase 1.500 pessoas que votaram ali falaram que não queria nenhum dos dois no Santos. 2% os dois e o restante ali entre Ganso e Lucas Lima uma mixaria. Ou seja, o torcedor do Santos ficou, não é bobo, né? O torcedor do Santos tem vergonha na cara, né? E não aceitaria uma coisa dessa. Eu sempre falei aqui, jogadores que saíram pelas portas dos fundos, né? Ganso, Gustavo Henrique, Lucas Lima, e saíram. E o problema é que o cara sai falando abobrinha. Porque se o cara sai quietinho, né? O Robinho forçou a saída dele em 2004. O Diego em 2005. O Diego forçou a saída dele em 2004. Né? Tantos outros aí que forçaram a saída e até retornaram. O Robinho quantas vezes não voltou para o Santos, né? Mas a torcida gosta porque ele saiu, sempre foi politicamente correto com o Santos, pregando sempre aquele respeito e tal, e é verdadeiro isso aí que ele gosta. Outros nem tanto. O Diego já tem uma postura diferente, né? Agora, um jogador igual o Ganso sai do Santos, vai para o São Paulo, assina contrato com o São Paulo dentro da Vila Belmiro, veste a camisa ainda ao lado do diretor de São Paulo, o Adilson Batista, Adilson não sei o que,
né? Adalberto Batista, se não me engano. Isso aí eu não esqueço isso aí, cara. E o torcedor não esquece também. Aí chega no São Paulo, começa a falar um monte de abobrinha. Que o Santos é isso, que o Santos não sei o que tem lá mais. Agora sim, eu tô num clube de respeito e tal. Tudo bem, você pode falar isso aí. Se você não vai voltar para aquele lugar, beleza. Esses dias aí tava doidinho para voltar pro Santos. O que aconteceu? Rejeição da torcida foi tamanha. Foi enorme, né? O Lucas Lima, cara. Lucas Lima, você vê que ele é um jogador de pino meio frouxo, né? Bem frouxo. Não era nada no Internacional. Estava emprestado no Sport, veio pro Santos. Passou a ser um jogador, jogou bem. Jogou bem. 2015, 2016, ele jogou demais no Santos. Foi convocado para a seleção brasileira, cara. O Santos tentou olhar, mas aí subiu a cabeça, né? O negócio subiu a cabeça dele e tal. Não quis ficar, tem todo o direito em não querer ficar no Santos. E não querer renovar o contrato do Santos. Qualquer atleta tem isso aí. Você tem que procurar o que é melhor para você, né? Agora, sai pela porta da frente, pô. Não precisa ficar falando abobrinha. Chega no Palmeiras, começa a falar, agora sim eu tô no time, tô no futebol, porque lá eu tava escondido. Olha a besteira que o cara fala, né? Aí o que acontece? O torcedor, meu amigo, não esquece. Ontem o que pipocou de vídeos dele falando abobrinha do Santos. Você acha que o torcedor vai querer? O torcedor não é bobo, né? Tudo bem. Você tem aquelas opiniões, tem gente que fala, olha, se o Lucas Lima vier de graça, ou por produção, ou por um salário que seja condizente ao Santos, e jogar bem, que mal tem. Mas tem aqueles que não querem, que aí é orgulho ferido e uma série de coisas. Bom, isso aí acho que dificilmente vai acontecer, não deve vir, né? Foi um pedido do Diniz, aliás, o Diniz tinha pedido o Ganso e depois, se for verdade isso aí, né? Se for verdade, estamos falando em cima de uma matéria que saiu, eu até acredito, mas enfim, não vem, tá? Não vem, então fiquem tranquilos, torcedores do Santos. O fato é que o Santos treinou nesta quarta-feira, também treinou na terça e treinou na quarta. Ontem teve a volta do Danilo Boza, que treinou junto com o time, e teve também o Augusto Galvão, que já treinou com o time também, e teve o Luiz Henrique, que é um jogador que veio do Curitiba, que treinou também com o time de cima. Né? Ele não pode ser relacionado, talvez, não sei se ele já está relacionado, mas acho que dificilmente ele está relacionado para esse jogo contra o Libertad, até porque tem a questão da inscrição e tal. Quem deve jogar na zaga junto com o Luiz Felipe é o Wagner Palha, porque o Kaique foi expulso. E o Santos viaja hoje para o Paraguai, onde enfrenta amanhã o Libertad. Red Bull Bragantino será o adversário de quem passar aí de Santos e Libertad. Então, se o Santos avançar, se o Santos não tomar gols amanhã, né, no Paraguai, e vamos torcer para o João Paulo estar numa noite bem inspirada, né, e corra, que sofra um bombardeio, não sofra nenhum bombardeio, né, e o Santos não tomar gol, o Santos volta classificado, vai à semifinal e vai enfrentar o Red Bull Bragantino, tá, nas semifinais da Copa Sul-Americana. Então, confronto caseiro aí, Santos Red Bull Bragantino. É a oportunidade que o Santos tem de vencer o Red Bull Bragantino aí. Tomara, né? Tomara que isso ocorra. Enfim, mas primeiro o Santos tem o Libertad. O Santos joga pelo empate, vitória de 1-0 lá, por um gol mínimo. Se for 1-0, classifica o Libertad. Se for por 2-1, vai para os pênaltis. A decisão da vaga vai para os pênaltis. E se for uma vitória acima de 2 gols, né? Acima do placar de 2, mas com um gol de diferença, o Santos classifica. Por exemplo, se for 3-2, 4-3, 5-4, o Santos classifica. Então fica aí a nossa torcida, né? Bom, daqui a pouco deve sair a relação aí dos jogadores que viajam, né, para o Paraguai, e vamos ficar na torcida aí. O Léo Batistão deve demorar um pouquinho para estrear, já está treinando tudo, não foi nem anunciado ainda oficialmente, porque ele saiu, ele está em litígio lá com o Wuhan, o time da China. Né? Ele que não foi anunciado, mas já está treinando, aquela coisa e tal. Mas precisa da liberação ainda da Federação Chinesa para ele ser inscrito aqui na Confederação Brasileira de Futebol. Por enquanto, só treina, não foi nem anunciado, por isso ainda ele não foi anunciado. Mas já está treinando, já parece que já tem contrato assinado e tudo, então deve ser anunciado assim que resolver essa questão burocrática aí, o Léo Batistão. Tá bom? Forte abraço para vocês.
Hoje tem live às 19 horas. Se tiver alguma novidade, eu gravo um vídeo aí extraordinário a respeito disso aí, a respeito de Lucas Lima, essas coisas, mas acho difícil. Mas se tiver alguma novidade de algum outro jogador, algum outro atleta que seja sendo oferecido aí, parece que tem um da LDU que foi oferecido também, vamos aguardar o que acontece aí nos próximos cenas dos próximos capítulos. Pra cima dele, Santos, acompanha a entrevista com o Galo que eu fiz ontem, que foi muito boa. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau.